Bhagavad Gita, um guia passo a passo para ocidentais, de Jack Hawley. Capítulo 2, O caminho do conhecimento, versos 1 a 38. Os olhos de Arjuna ardiam com lágrimas de compaixão e de confusão. O velho rei cego estava cheio de alegria, achando que uma vitória fácil estaria a seu alcance. Sanjaya continuou seu relato direto e honesto do campo de batalha distante. À medida que Krishna assiste o até então valente príncipe guerreiro submergir em uma fraqueza lamentável, seus olhos normalmente suaves parecem tornar-se de aço, e ele fala: Arjuna, de onde vem todo esse desespero? Essa autoindulgência egoísta em um momento de crise é vergonhosa e indigna de sua parte. Você é um homem altamente evoluído, culto, que se supõe viver uma vida baseada na verdade, uma vida de dharma, retidão. Entretanto, sua mente confusa está desequilibrada e não conheceria a verdade nem se ela caísse sobre sua cabeça. Sei que você está atônito com minha falta de comiseração, mas não deve entregar-se a essa fraqueza. Verdade e justiça não podem nunca ser obtidas pelo fraco. Você é um grande guerreiro, um comprovado vencedor. Abandone esse desânimo, levante-se, ó arrasador de inimigos. Arjuna interrompe. Não posso crer que você esteja me dizendo para lutar. Ele balança a cabeça como que tentando clarear sua mente. Krishna senta-se calmamente. Arjuna inspira profundamente e fala. Como? A palavra fica suspensa no ar entre eles. Como? Ele repete. Como eu posso não estar fraco, Krishna? Para mim, atacar Bhishma, que foi como um avô para mim, e investir sobre meu amado primeiro professor Drona, estaria errado. Eu deveria reverenciar esses anciãos, não atirar neles. Não quero uma vitória manchada de sangue. Se eu os matasse, não me importaria mais viver, Krishna. Seria melhor que eu fosse morto. Ah, ele murmura tristemente, não sei mais para que lado ir. De qualquer maneira, vencendo ou perdendo essa batalha, eu perco. Arjuna torna-se o discípulo, Krishna o divino professor. Estou completamente confuso, continua Arjuna, quanto ao que é meu dever. Não posso pensar em nenhum remédio para essa terrível tristeza que secou toda a minha energia, Krishna. Mesmo que fosse para eu obter grande riqueza e poder, o que isso iria provar? Estou pedindo para você me ajudar, não para me dizer apenas que devo sair daqui e lutar. Eu lhe imploro que me diga o que eu devo fazer. Sou seu aluno, seja meu professor, meu guru. Eu me refugio em você e me entrego a você. Por favor, me instrua, amado Krishna, mostre-me o caminho. O grande príncipe guerreiro, que nunca soubera o que fosse recuar, mergulha fundo em um abatimento sombrio. Ele murmura, não vou lutar, e fica em silêncio. Agora que Arjuna submeteu-se como um pupilo, Krishna transforma-se para desempenhar seu verdadeiro papel como divino professor. Ele aperta mais as rédeas em sua mão, olha longamente para os olhos cabisbaixos do guerreiro e começa a falar. Você pode estar sinceramente aflito, Arjuna, mas sem motivo. Suas palavras podem parecer sábias, mas o verdadeiramente sábio não se aflige pelos vivos nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que eu ou você, ou qualquer um desses reis e soldados não existíssemos. E não haverá nunca um tempo em que deixemos de existir. Corpos físicos aparecem e desaparecem, mas não o Atma, a alma, a força de vida que vive dentro deles. Essa força de vida vem e reside em um corpo por um tempo. Enquanto está dentro dele, experimenta a primeira infância, a meninice, a juventude e a velhice, e então, mediante a morte, passa eventualmente para um novo corpo. Mudanças como a morte dizem respeito ao corpo, não ao Atma. Aquele que é sábio não se deixa apanhar pelo engano de que ele ou ela é seu corpo, Arjuna. Esse engano, essa ilusão, é a própria definição de ego.
Arjuna, o contato dos sentidos corporais com objetos e encantos do mundo cria sentimentos como tristeza ou alegria, e sensações como calor ou frio. Mas esses são impermanentes, transitórios, vindo e indo como nuvens passageiras. Suporte-os apenas com paciência e coragem. Aprenda a não se deixar afetar por eles. Aquele que se mantém sereno, que não se deixa afetar por esses sentimentos e sensações deste mundo, não se altera, seja na dor como no prazer, e não se deixa perturbar ou desviar. Essa é a pessoa qualificada para a imortalidade. Dê-se conta disso e afirme sua força, Arjuna. Não identifique seu eu verdadeiro meramente com seu corpo mortal. Real, em termos de espiritualidade, significa aquilo que é eterno, que nunca muda, é indestrutível. Essa é a verdadeira definição de realidade. O que é real jamais deixa de ser. Tudo o que é impermanente, mesmo que dure um tempo extremamente longo e pareça durável, eventualmente acaba mudando e assim não possui a verdadeira realidade. Os sábios compreendem a diferença entre o real e o não real. Quando você compreender plenamente esse fato profundo, terá atingido o ápice de todo o conhecimento. Nosso corpo, de acordo com essa lógica, não é real. Entretanto, há algo que reside dentro do corpo que é real, o Atma, que é a própria existência, o estado de estar consciente, a consciência pura. Busque conhecer essa realidade. Ela permeia todo o cosmos e é imutável e indestrutível. Força alguma pode afetá-la. Ninguém pode mudar o imutável. Esse Atma, Arjuna, é como espaço ou céu. Nuvens surgem no céu, mas suas presenças não fazem com que o céu se afaste para dar espaço a elas. Da mesma forma, o Atma, o verdadeiro eu interior, permanece sempre ele mesmo. As coisas do universo material vêm e vão, aparecem e desaparecem. Mas o Atma não muda nunca. Só o corpo é mortal, só o corpo vai ter um fim. Mas o Atma, que é o verdadeiro eu interior, é imortal e nunca vai ter fim. Então lute, ó guerreiro. Você fala em matar ou ser morto. Saiba que o corpo pode ser morto, mas a realidade interior, o Atma, nunca. Dizer que uma pessoa mata e outra é morta pode estar correto a partir de um ponto de vista físico deste mundo, mas não da realidade. O Atma, esse real em nós, nunca nasceu, jamais morrerá. De fato, essa realidade eterna interior nunca será destruída. Ela nunca passa por mudanças. Quando o seu ego toma conta e você erroneamente identifica-se com seu corpo, sente que a morte física é a morte de si mesmo, e isso é assustador. Mas o eu, Atma, nunca pode ser morto. Quando o corpo é destruído, o Atma permanece intacto. Aquele que compreende esse princípio do Atma, difícil de entender, o verdadeiro eu interior, que é eterno, indestrutível e imutável, se dá conta de que nesse nível de compreensão não há matar e nem provocar a morte de outra pessoa. Assim como uma pessoa deixa de lado uma vestimenta já gasta, o morador dentro do corpo coloca de lado sua estrutura humana gasta pelo tempo e veste uma nova. O morador interior, o eu, Atma, permanece não afetado por todas as mudanças do mundo. Ele não é ferido por armas, queimado pelo fogo, secado pelo vento ou molhado pela água. Esse eu que mora no interior permeia tudo, o que significa que está em todo lugar. Ele também é eterno e imutável, porque está além da dimensão de tempo do mundo. O tempo não tem acesso a ele. Arjuna, o fim da dor e da tristeza presentes em você vai depender de como irá superar sua ignorância quanto a seu verdadeiro eu que vive dentro de você. As qualidades do Atma. Não é fácil, como eu disse a Arjuna, penetrar nesse misterioso conceito do verdadeiro eu. Tudo mais que há no mundo muda. Toda criatura, rocha, folha de grama, ser humano, elemento ou componente de qualquer tipo se modifica.
Só o Atma não muda nunca. Pelo fato de nunca se modificar, ele é chamado de imutável. Por ser invisível, não ter forma e não poder ser ouvido, cheirado ou tocado, ele é denominado não manifesto. Porque a mente humana não pode percebê-lo ou concebê-lo, diz-se que ele é incognoscível. Por que sofrer por um eu que é imutável, não manifesto e incognoscível? Krishna espera que essas ideias alcancem uma maior profundidade em Arjuna. E então continua. Mesmo que você escolha enxergar-se como um corpo deste mundo que morre, por que sofrer dessa angústia? Esse seu abatimento rouba sua força. A morte é inevitável para tudo o que vive. Você sabe que a morte é uma certeza para tudo o que há na natureza. Então, por que lamentar-se por algo que é natural? Nada, absolutamente nada na natureza é permanente. Todos os seres são temporários. Antes de seu nascimento, eles estão não manifestos, não materializados. Ao nascerem, eles se tornam manifestos. Ao seu final, eles se tornam novamente não manifestos. O que há nisso tudo que se lamentar? Sofrer com o temporário somente consome sua energia e detém seu crescimento espiritual. Ninguém compreende realmente o Atma, Arjuna. Uma pessoa o enxerga como maravilhoso, outra fala sobre sua glória, outras dizem que ele é estranho e surpreendente, e há muitas que ouvem falar, mas não o compreendem absolutamente. Muito poucas chegam a pensar em investigar sobre o que há além deste mundo físico. Tenho plena consciência de que enveredei por alta filosofia, mas você precisa compreender que todos os seres, quer sejam chamados de amigos ou de inimigos, possuem esse indestrutível Atma dentro de si. Você deve estar preparado para permanecer em equilíbrio diante dessa sua dor, dessa sua tristeza debilitante. O karma pessoal do guerreiro. O próprio dever pessoal na vida, o Swadharma, deveria ser visto como a responsabilidade própria para com seu eu superior, o Atma. Esse nível altíssimo de dever carrega consigo a exigência de que esse alguém nunca fará nada contrário a esse verdadeiro eu dentro de si. E mesmo se você considerar seu Swadharma mais estritamente do ponto de vista de manter-se fiel ao seu ofício, não deveria hesitar em lutar. Para um guerreiro, a guerra contra o mal, a ganância, a crueldade, o ódio e o ciúme é o dever supremo. Uma maré de sorte vem, mas raramente. Essa guerra é uma formidável e não provocada oportunidade para você lutar pela justiça. Para um guerreiro, isso não é nada menos que um passe livre para o paraíso. Assim, regozije-se, Arjuna, fique feliz. Esta é sua oportunidade. Mas se você não lutar nessa batalha do bem sobre o mal, vai falhar tanto em seu dever neste mundo, quanto em seu dever para com seu verdadeiro eu. Você violará seu Swadharma. Não fazer a coisa certa quando ela é exigida é pior do que fazer a coisa errada. Se você não fizer seu dever, o relato de sua desonra será repetido incessantemente. Para um homem honrado, passar para a história como desonrado é um destino pior do que a morte. Seres humanos comuns empenham-se naturalmente para preservar suas vidas, mas o guerreiro o faz de uma maneira diferente. Guerreiros devem estar sempre prontos não apenas para salvaguardar, mas para sacrificar suas vidas por uma causa. Renunciar intencionalmente à sua vida por um ideal aumenta a sua glória. Mas seus magníficos soldados pensarão que foi o medo que fez com que você se retirasse. Embora antes o estimassem, eles o tratarão e ao seu nome com menosprezo. Seus inimigos, que nutriam um respeito invejoso por sua valentia em batalhas, vão difamá-lo e zombar de sua bravura. Você acha realmente que eles vão acreditar que você se retirou por amor a amigos e parentes? Aqueles que costumavam tremer só de pensar em lutar contra você irão espalhar piadas insolentes sobre sua covardia. Deixar de cumprir seu dever irá destruir a reputação merecida que você construiu ao longo de tantas batalhas heróicas. Essa batalha é por uma causa justa, Arjuna. Não importa o que aconteça, você vencerá.
Se morto, entrará diretamente no paraíso. Se sair vitorioso, terá seu nome e sua fama engrandecidos. De qualquer modo, você triunfará. Então erga-se, Arjuna, lute, e atenção para com este aspecto importante sobre a vida em geral. O caminho para vencer essa guerra grandiosa é agir da mesma forma diante da dor e do prazer, do lucro e do prejuízo, da vitória e da derrota.